E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio, estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, a sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, neste conteúdo de agora, claro, vamos analisar a vitória do Botafogo ontem, importantíssima contra o Internacional. 4 para o Botafogo, 0 para a equipe do Inter. Faz a gente ganhar confiança para o jogo importantíssimo que a gente vai ter na quarta-feira pela Libertadores contra o Estudiantes. Realmente isso traz confiança, uma vitória do jeito que foi ontem, né? Falando do resultado, 4-0, é importante para trazer confiança. A gente viu alguns jogadores ali individualmente melhores do que vinham jogando. Então, realmente uma vitória importantíssima. Claro, vamos analisar o jogo, vamos dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Vamos falar muito sobre essa vitória da equipe comandada pelo Renato Paiva. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês. Participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos falar dessa partida, vamos falar da vitória. Na segunda parte do vídeo, a gente dá as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Botafogo, que nesse momento tem 11 pontos. Vamos ver como é que termina de fato essa rodada. Vamos ver, a gente faz um vídeo aqui amanhã para a gente analisar a rodada e ver como é que foram os jogos, os resultados, a tabela. Claro, falar também da próxima rodada, que tem um clássico contra o Flamengo. Mas vamos falar sobre a vitória ontem. 4 para o Botafogo, 0 para o Internacional. Gols marcados ali, golaços, né? Igor Jesus fez gol. O Arthur voltou a fazer gol. Cuiabano e Alex Telles, 2 jogadores que passaram pelo Grêmio. O Cuiabano, ele foi revelado pela equipe do Grêmio e ontem enfrentou o Internacional, fez gol. E o Alex Telles tem passagem pelo Grêmio e também ontem fez gol contra o Internacional. A galera tava falando, o Alex Telles foi revelado pelo Grêmio. Não, o Alex Telles, ele foi revelado pelo Juventude, mas ele tem passagem pelo Grêmio. Então, uma vitória muito importante. O ponto negativo aqui é o público, né? 7 mil torcedores ontem. A torcida tá reclamando muito dos valores dos ingressos. Eu não vou entrar aqui nesse debate, porque, cara, no momento que o clube vira SAF, eu já cheguei a falar sobre isso aqui, não adianta muito a gente ficar reclamando nessas questões, porque eu acho que não vai mudar nada. Claro, se a gente fizer uma pressão, eu acredito que talvez, por exemplo, ontem, eu acho que era um jogo, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu acho que a galera que não é sócia, a galera que não tem condição, o Botafogo tem que olhar com carinho para essa galera. E o Botafogo não olha. Então ontem, eu acho que dava para ter feito uma promoção. Ontem dava para ter feito alguma coisa para levar mais torcedor para o estádio. Enfim, acabou ali tendo 7 mil torcedores ontem no estádio Newton Santos. E quarta-feira, cara, se você puder, vá ao Newton Santos. Quarta-feira é uma decisão para o Botafogo. Se a gente perder, a gente está fora da Libertadores. E se a gente ganhar, a gente vai passar, se Deus quiser. Então vá. Botafogo e Estudiantes, quarta-feira. Não é pelo Renato Paiva, não é pelo John Textor, é pelo Botafogo. Então, se você puder, vá quarta-feira. Olha, 4-0, o último jogo no Brasileiro, 4-0 pro Botafogo. Adivinha contra quem? Flamengo, hein? Flamengo, que é o próximo adversário do Botafogo no final de semana. A última vitória por 4-0 no estádio Newton Santos pelo Brasileiro tinha sido contra o Flamengo. Então fica aí um bom sinal, é o próximo adversário do Botafogo no final de semana. Agora, cara,
deixa eu trazer números importantes aqui também pra gente... Claro, a gente vai analisar o jogo, tem pontos positivos como tem pontos negativos também, apesar do placar. Uma coisa que a gente tem que destacar aqui, o Renato Paiva, no estádio Newton Santos, são 7 jogos, com 6 vitórias e 1 empate. Então isso aqui tem que ser falado, porque a gente pega no pé do treinador, a gente critica, mas a verdade tem que ser dita. No estádio Newton Santos, o Botafogo do Renato Paiva, jogando em casa, são 7 jogos, com 6 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. 19 gols marcados e apenas 3 sofridos, tá? Agora, é claro que isso reflete algumas coisas. Por exemplo, o Botafogo joga à vontade no gramado do estádio Newton Santos, na sua casa, os jogadores estão acostumados, então o Botafogo tem que ser mais consistente. Não adianta você ter bons números em casa e quando você jogar fora, você perder, você empatar. Então, cara, é claro que é importante esses números aqui jogando em casa, mas quando o Botafogo jogar fora, o Botafogo também tem em busca do resultado. Então não adianta você ter esses números em casa e quando você joga fora, você não consegue bons resultados. Ontem eu vi uma evolução individual bem interessante, alguns jogadores ali melhoraram tecnicamente, por isso que eu falei que é importante essa vitória, para dar confiança, principalmente para o jogo de quarta-feira. Algumas coisas que eu não gostei. Primeiro, ontem eu senti falta de um jogador controlando o jogo. Ontem foi muita trocação, sem necessidade, muita correria. O Botafogo, cara, ele teve vontade, ontem me chamou a atenção. Há muito tempo eu não vi o Botafogo com a vontade que jogou ontem, jogando na transição rápida, coisa que não tínhamos. Só que foi muita trocação. Faltou um cara no time para controlar o jogo, menos correria. Claro, tem desfalques, por exemplo, o Savarino tá fora, mas a gente tem o Santi, que estava no banco, que nem entrou, né? O próprio Alan, que entrou bem. Esses caras, tanto o Santi quanto o Alan, eu vejo talvez sendo esse cara. Apesar que a gente tem desfalques, mas eu vejo o Alan, eu vejo o Santi sendo esse cara para controlar o jogo, para segurar a bola. Ontem eu senti o Botafogo muito acelerado, muita correria, muita trocação e sem necessidade. Então eu senti falta ali de um cara para controlar o jogo. Outra coisa que eu não estou gostando, eu acabei de falar dos números do Paiva aqui no estádio Newton Santos, mas outra coisa que eu não estou gostando, apesar da vitória ontem, claro, fica até difícil a gente vir aqui pontuar algumas coisas negativas, mas a gente tem que analisar tudo que acontece, não só o resultado. Senão é muito fácil, né? 4-0, acabou. Vem aqui, faço um vídeo, vencemos por 4-0, tá tudo bem, acabou. Não. Uma coisa que tá me chamando a atenção no time do Paiva, mesmo no estádio Newton Santos, falando da partida de ontem, eu tô achando o Botafogo, cara, um time muito medroso. Vou explicar pra vocês o que seria esse medroso. O Botafogo ontem fez 1-0, o Internacional no começo do jogo, claro, o Internacional cheio de desfalques, a molecada jogando, o Botafogo faz 1-0 no Internacional, muito desorganizado o Inter, e o Botafogo recua. O Renato Paiva recuou o time do Botafogo. Aí eu não sei se é os jogadores que automaticamente fazem isso, ou se o técnico manda, enfim. Eu só estou dizendo que o Botafogo fez 1-0 contra o Internacional e recuou o time. Então, cara, isso é complicado. Eu acho o time do Paiva um pouco medroso. Por quê? Cara, você fez 1-0 contra o Internacional, você não tem que fazer o que aconteceu ontem. O Botafogo, é porque o placar por 4-0 fica difícil analisar, mas quando o Botafogo faz 1-0, o Botafogo recua e o Botafogo começa a jogar no contra-ataque. E isso me preocupa. Por quê? Quando o Botafogo sai atrás do placar, o Botafogo não consegue reverter. Então isso chama atenção. Ontem, ainda bem que o Botafogo, apesar do primeiro tempo ruim, o Botafogo conseguiu 2 gols no primeiro tempo, com Igor Jesus e com Arthur. E isso deu uma certa tranquilidade para o segundo tempo. Então, o Botafogo, apesar de ter feito 1-0, o Botafogo recuou. E nisso que o Botafogo recuou, isso me preocupa, porque isso também, cara, se o Botafogo sair atrás no placar, a gente tem dificuldades para reverter. Então ontem a gente venceu essa partida também muito por conta das individualidades. Por exemplo, o Marlon Freitas deu 2 lançamentos excelentes para 2 gols do Botafogo.
Tivemos bons chutes, jogadores ali, jogadas trabalhadas. Cara, se a gente teve umas 3 jogadas trabalhadas, foram muitas. Então, cara, a gente fica refém da individualidade. Ontem, o Botafogo, falta um pouco de variação. Um pouco não, falta muito variação tática lá na frente. Ontem o Botafogo vence a partida na individualidade dos jogadores. 2 lançamentos do Marlon Freitas, bons chutes, jogadas trabalhadas mesmo, variações táticas na frente, muito pouco. E isso me chamou a atenção ontem também, porque quando o Botafogo faz 1-0, recua o time, e isso é um pouco preocupante, principalmente na questão de quando o Botafogo sair atrás do placar, como é que fica essa situação. Mas, apesar disso tudo, 4-0, temos elogios aqui, como eu disse, muita evolução individual, jogadores que estavam mal estão começando a jogar bem. Gostei muito do Alan, ontem mais uma vez entrando. Gostei do Cauã Lindes, ele é um pouco lerdo, né? Mas eu gostei do Cauã Lindes, um pouquinho lerdo, falta mais intensidade, mas pô, um garoto. Gostei do Cauã Lindes. A galera tá pegando no pé do Nathan Fernandes, falando que ele entrou mal. Cara, eu vi ele tentando sempre driblar, levar o time pra frente, vai se acertar ainda o Nathan Fernandes, quase fez um gol. Cara, então realmente o elenco tá encorpando, temos algumas peças já no banco melhores do que já tínhamos, tem jogadores para voltarem. Então vamos ver se ele vai saber trabalhar com isso tudo. Mas a vitória é muito importante, principalmente para dar confiança para o jogo de quarta-feira. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Tem que falar, né, baranga, né, até é difícil falar sobre o baranga num jogo, numa vitória como essa por 4-0, mas não dá pra gente fugir, né, a gente não pode ficar em cima do muro. Sempre tem o melhor e sempre tem o pior, vamos dar as notas e falar sobre isso. Mas antes, eu peço pra vocês, por gentileza, se você puder, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, o goleiro John, vou dar uma nota 7, fez defesas importantes ali, principalmente no primeiro tempo, nota 7 pro goleiro John. Vitinho, vou dar uma nota 8, vou repetir o que eu sempre falei aqui, eu acho o Vitinho, do que eu vi, tá? Um dos melhores laterais direitos que eu vi, vestindo a camisa no Botafogo, principalmente na parte defensiva. Lá na frente a galera reclama um pouco, tem que melhorar os cruzamentos, tem que caprichar mais, enfim, mas defensivamente, marcando, é um dos melhores laterais que eu vi vestindo a camisa do Botafogo. Eu vou manter o que eu sempre falei aqui, eu acho o Vitinho, ele tem potencial para a seleção brasileira, falta caprichar um pouquinho lá na frente às vezes, mas ele tá ganhando confiança, já tá fazendo seus golzinhos. Eu gosto muito do Vitinho, nota 8. Jair, vou dar uma nota 8, grande jogo, seguro, firme, boas coberturas. Deu um susto ali no primeiro tempo, mas gostei muito da partida do Jair, nota 8. Cara, tem que dar o baranga do jogo, né? Então vamos lá, baranga do jogo contra a minha vontade, porque eu acho que numa vitória por 4-0 ninguém merece o baranga, mas eu vou dar pro David Ricardo, eu vou dar uma nota 6 para ele, porque, assim, se a gente pegar todo mundo que entrou em campo ontem, não é que ele foi mal, nada disso, mas se pegar todos que entraram em campo ontem, o David Ricardo, assim, para mim foi o pior, porque ele foi zagueiro, né, cortando bolas ali como dava, errou alguns posicionamentos, fazendo algumas faltas bobas. Vou dar uma nota 6 pro David Ricardo, ele é o baranga, porque eu tô sendo obrigado a colocar um baranga aqui, como a gente vai colocar o craque daqui a pouco, mas numa vitória como essa por 4-0 é até inconveniente da nossa parte escolher um baranga, mas se for para escolher ali quem foi o pior ontem, assim, eu fico com o David Ricardo, nota 6, mas é um zagueiro que eu gosto muito, tem muito potencial, eu tô até constrangido aqui de dar o baranga para ele. Alex Telles, vou dar uma nota 8,5, partidaça, principalmente na parte defensiva, ainda fez um golaço lá na frente, nota 8,5 pro Alex Telles. Gregory, vou dar uma nota 8, excelente marcando, desarmando, fazendo coberturas. O jogador do Internacional, Wesley, teve trabalho para passar pelo Gregory, então nota 8 aí para ele. Marlon Freitas, o craque do jogo, até que enfim, né? Marlon Freitas, nota 9.
o craque do jogo, 2 lançamentos espetaculares para 2 gols do Botafogo de muita categoria. Tava precisando de uma atuação como ontem. É esse Marlon Freitas que a gente gosta, é esse Marlon Freitas que a gente quer ver com a camisa do Botafogo, nota 9, o craque do jogo. Cara, o Jefinho, vou dar uma nota 7. Ele foi substituído ali no intervalo, mas ele com a bola no pé, cara, ele tem técnica, ele tem inteligência, ele deu a assistência pro gol do Igor Jesus, mas ele tá torto no lado direito. E ele tem muita dificuldade também na marcação, na recomposição. Vou dar uma nota 7 pro Jefinho porque ele tá torto na direita. Mesmo assim, a gente vê que ele tem inteligência, técnica com a bola no pé, deu a assistência pro gol do Igor Jesus, uma nota 7 aí pro Jefinho. Arthur, vou dar uma nota 8, tá? Cara, é engraçada a situação do Arthur. Ali no primeiro tempo, até ele fazer o gol, ele não tinha tocado na bola, cara. E ele acaba fazendo um gol ali depois. Tava perdido no começo do primeiro tempo, não tinha tocado na bola, até que sai o gol. E no segundo tempo ele cresceu, dando assistência também. Gostei da partida do Arthur, nota 8. Cuiabano, vou dar uma nota 8,5. Participou de um gol, fez um golaço, muito vigor, muita potência, nota 8,5 pro Cuiabano. Igor Jesus, vou dar uma nota 8,5 também. Cara, fez o gol que destravou o jogo ali, fez 1-0 abrindo o placar, participou de jogadas, fundamental. Sou muito fã do Igor Jesus, nota 8,5. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer do jogo. O Nathan Fernandes, cara, eu vou dar uma nota 7. A galera tá pegando um pouco no pé dele, entrou mal. O Nathan Fernandes não sei o que, cara, entrou ali, elétrico, veloz, driblando, querendo levar o time pra frente, vai encaixar ainda, gosto muito do Nathan Fernandes, vou dar uma nota 7 para ele. O Alan, eu vou dar uma nota 7,5, mais uma partida que o Alan entra bem, tá começando a ser aquele Alan que a gente tanto espera aqui no Botafogo, dominou o meio campo, dando ritmo, ditando ritmo, nota 7,5 pro Alan. Tá começando a ser aquele Alan interessante. Eu venho falando aqui no canal que eu daria uma sequência para ele também. Nota 7,5. Cauã Lindes, vou dar uma nota 6,5. Tem muita qualidade, dá para ver. Como eu disse na primeira parte do vídeo, achei ele um pouco lerdo, né? Achei ele um pouquinho lerdo ali. Tem que ter mais intensidade, mais dinamismo. Mas é um garoto, gente. Tem muita qualidade, tem muito potencial. Cauã Lindes, nota 6,5. Produziu algumas jogadas interessantes. Eu vejo o futuro no Cauã Lindes. Juan Cruz, vou dar uma nota 6,5, perdeu uma chance, mas não comprometeu. Deu um ótimo passe para o Nathan Fernandes, que quase fez o gol, nota 6,5 para o Juan Cruz. E o Marçal, depois de muito tempo, está de volta, 6,5 para o Marçal, voltou bem, experiente, nota 6,5 para o Marçal. E para a gente fechar, a nota do técnico Renato Paiva, vou dar uma nota 7 para ele, cara. Um primeiro tempo muito estranho do Botafogo, mas foi efetivo, né? O Botafogo, apesar do primeiro tempo ter sido ruim, o Botafogo conseguiu sair com 2-0 no intervalo. Então, foi efetivo, como eu disse, o Botafogo fez 1-0, recuou, isso eu não gosto. Eu acho o time do Renato Paiva um pouco medroso, já expliquei na primeira parte do vídeo a minha opinião sobre isso. Mesmo assim, um primeiro tempo estranho. Em determinado momento ali do primeiro tempo, o Internacional foi até melhor do que o Botafogo no primeiro tempo. Não achei aquele... Tem muita gente falando também, no primeiro tempo o Internacional massacrou o Botafogo, perdeu várias chances. Não achei isso tudo também não. Mas teve um determinado momento do primeiro tempo que realmente o Internacional foi até melhor do que o Botafogo. Por aquilo que eu falei também, recuou muito. Depois do 1-0, já expliquei, não vou explicar de novo. Então... Apesar desse primeiro tempo, a gente termina o primeiro tempo vencendo por 2-0, mexeu bem, gostei das substituições dele ontem, principalmente quando ele tira o Jefinho no intervalo e coloca o Nathan Fernandes, para mim foi a melhor mexida dele, preservando também jogadores para o jogo de quarta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores e dando minutagens para jogadores reservas. Então gostei do Renato Paiva ontem, nota 7. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa segunda-feira, boa semana, tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu tô de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.